Esse vídeo é uma experiência que realizo no WhatsApp, então fique atento, veja tudo e saiba como também participar. Qualquer coisa, já me adiciona no WhatsApp e acompanha a mentoria via status. Aqui eu trago a experiência de uma mentorada e eu espero que também possa contribuir com a sua vida. Bom, primeiramente quero agradecer, você que está aqui nos meus status do WhatsApp, tem sido algo muito legal eu estar fazendo meio que uma mentoria via WhatsApp, coletiva. E eu venho percebido através dos feedbacks que alguma coisa ou outra que eu coloco aqui tem feito uma diferença na vida de quem está ouvindo. E a mentoria, ela tem essa essência de ser muito individual, Até porque cada indivíduo é único, é única. Então, muitas vezes, quando utilizamos eu quis trazer, porque eu vejo o quanto tem pessoas por exemplo, aqui nos meus contatos, que hoje passam por experiência e não entendem por que está assim, ou acaba entrando num círculo repetitivo, de situações recorrentes, ou então estão sofrendo e não sabem como expressar e nem sabem que pode ser ajudado. E eu sei como é isso, Eu sei porque hoje eu tenho 45 anos e eu vejo o quanto muitas coisas poderiam ter sido diferentes se eu tivesse tido esse discernimento de pedir ajuda, Muitas vezes a gente aprendeu a buscar resolver as coisas com o tempo e o tempo passa e muitas vezes a cobrança, a autocobrança, a autoavaliação, ela é muito forte, Ela é muito pesada e muitas vezes a gente não sabe como conduzir. Mas o mais importante de tudo isso o resultado que a gente tem hoje são frutos de nossas escolhas e pensar que essas escolhas não é que foram ruins, mas foi a melhor escolha que a gente teve naquele momento. E muitas vezes estamos juntos, com as pessoas que a gente ama e muitos conflitos acontecem porque nós não somos compreendidas. E não é fazer o papel de vítima, é entender através de pequenas falas, de pequenas atitudes, que o indivíduo ele precisa de ajuda. A mentorada, a Amy, ela sempre gostou de ter flores em casa. Antes, sua sala tinha vaso amarelo sobre a mesa, cortinas leves e um cheiro de café sempre fresco no ar. Ela me relatou exatamente isso. Mas nos últimos meses, esse cenário se perdeu. O sofá estava coberto de roupas amontoadas, a pia da cozinha acumulada com louças de dias, e o quarto se tornou um espaço quase intransitável. Ela acorda, ela olha ao redor, ela sente um peso no peito. Não é preguiça, é uma sensação de falta de energia, como se cada tarefa doméstica fosse uma maratona impossível. Além disso, a mentorada Amy vive em um ambiente onde críticas constantes e pequenas agressões verbais minam a sua autoestima. Quanto mais, olha que interessante isso, Quanto mais ouve, não faz nada direito, mais paralisada ela se sente. O ciclo se repete, bagunça aumenta, autocrítica, tristeza, menos ação. Eu quero trazer para você, de acordo com essa narrativa, alguns pontos científicos, Depressão e a energia psíquica, Estudos como a APA, Associação Americana de Psicologia, ela mostra que a depressão afeta funções executivas do cérebro,
como organização, planejamento, tomada de decisão. E os sintomas são bem comuns, tá? Perda de interesse, fadiga, dificuldade de iniciar e concluir tarefas. É muito importante observar esses sintomas, porque o ambiente desorganizado e saúde mental, eles estão bem associados, tá? Pesquisa do Instituto de Neurociência revelam que ambientes desorganizados sobrecarregam o córtex pré-frontal, né, e reduz o foco e aumenta os níveis de estresse. O excesso de estímulos visuais desorganizados, ele pode reforçar a sensação de um caos interno. Então, o ambiente, a forma que a pessoa vive, ela sim diz muito sobre ela, mas não como um processo negativo, mas sim que precisa de ambientes abusivos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, relações abusivas geram sensação de impotência. E essa sensação de impotência, ela perpetua transtornos como ansiedade e depressão. O ciclo da violência emocional diminui a motivação e aumenta a passividade diante de uma desordem. O impacto emocional, por exemplo, que traz uma casa desorganizada, né? Então, olha bastante nesse ponto, tá? A neurociência, ela hoje aponta que o ambiente físico influencia diretamente no estado emocional. E uma casa desorganizada, desarrumada, pode reforçar sentimentos de incapacidade, fracasso, criando um círculo vicioso. Bom, essa pessoa ela recebe muitas críticas, né? E tem a intenção positiva das pessoas próximas, envolvidas, cônjuge, família em si, de querer fazer com que essa pessoa ela mude, né, esse comportamento. Mas muitas vezes não é o que se diz, mas como é feita essas cobranças com a intenção positiva de fazer essa pessoa entrar em movimento. Acaba que com o esgotamento mental, não é que a pessoa não quer, mas ela não consegue. E muitas vezes as agressões, a forma que ela é tratada, isso vai fazer com que ela adoeça cada vez mais. É importante que a rede de apoio, que é a família, elas se tornem atentas a esse processo e a forma de como trabalhar juntos podem fazer com que essa pessoa, esse indivíduo, no caso aqui a minha mentorada, né, ela se sinta, na verdade, acolhida e que ela comece a fazer aquilo que ela já sabe fazer. E o mais assustador, né? A gente vivencia isso nas nossas próprias casas, né? Situações comuns não é negligência, não é preguiça. Isso é importante identificar que não é preguiça. A pessoa não é porque ela é preguiçosa. A preguiça é quando ela se nega a fazer alguma coisa que ela já sabe que precisa fazer, e isso também existe, tá? Mas é importante, antes de trabalhar o julgamento, ponderar nas falas, mas identificar fatores emocionais que vão sim refletir no comportamento, né, dessa pessoa. Então, uma das formas de trabalhar essa pessoa é a validação e o acolhimento, tá? Nunca começar com críticas à bagunça. O foco é validar, entendendo que está pesado para aquela pessoa naquele momento. Existe todo um contexto e é importante, muito importante, antes de julgar a pessoa, que muitas vezes a família é um ponto muito importante, porque às vezes passa dias sem ir na casa e de repente chega num momento em que a pessoa não está bem emocionalmente,
né? Tem as pessoas que trabalham bastante, às vezes têm filhos pequenos, e muitas vezes são cobrados por uma estética de um ambiente mais externo, né? E não conseguem enxergar como está esse ambiente interno, no caso da minha mentorada aqui, a Maria. Bom, com a minha mentorada, eu acabo fiz, né, lógico, uma análise com ela e nós criamos microtarefas. Nessas microtarefas eu trabalhei, né, duas ferramentas, que é a PNL, Programação Neurolinguística, e a Terapia Cognitiva Comportamental. Então, o que que eu fiz? Né? É importante, se você fizer sentido isso para você, como dividir pequenas ações. Hoje apenas arruma a cama e lave os pratos. Por exemplo, estou trazendo aqui um sentido figurado, não foi o que ela fez, mas é um exemplo, porque eu também não posso expor, né, essas situações. Mas o mais interessante, e eu não posso deixar de não frisar, é celebrar cada conquista, tá? Cada evidência, por mais, talvez para quem está passando com a experiência junto, pareça insignificante. Mas para a mente da pessoa, quando você celebra as pequenas conquistas, você está fazendo um reforço positivo daquilo que é importante para que ela repita. Porque quando a gente está criticando uma pessoa, você está fazendo um reforço negativo. Por mais que às vezes chegue assim, não, essa crítica ela é positiva, não existe crítica positiva, existe crítica. Agora, quando você elogia, você investe a polaridade, você elogia as pequenas ações, você então potencializa o indivíduo a fazer cada vez melhor. Então, tudo aquilo que existe, um elogio, uma, um reforço positivo, naquilo que é ruim, você acaba potencializando para que ela se torne gradativamente cada vez mais e melhor. Por exemplo, isso acaba estimulando uma técnica, né, que é uma técnica do ambiente seguro. Por exemplo, escolher um pequeno espaço, uma mesa, uma prateleira e transformar em um refúgio de ordem, porque isso acaba ativando pequenas ações como essa, acaba ativando o cérebro para reconhecer que a mudança ela é possível. Então, por exemplo, começar a. Lucélia, mas eu posso ser bem sincera, eu não dava valor para isso, né? Então, de acordo com a gente foi trabalhando, fui crescendo, a gente vai trabalhando, por exemplo, de manhã manter a cama arrumada. Às vezes, mesmo com a rotina, você não consegue sair e arrumar uma casa, mas sua cama ela é arrumada, né? O espaço das suas roupas, o espaço das suas vasilhas, como que é? Assim você pode começar com pequenas coisas e com pequenas ações e você vai percebendo que, legal, eu consigo fazer isso. Aí vai passando para outra, vai passando para outra. É algo que pode ser rápido, né? Que são tarefas. Quando você sente que você está, né, no resgate da autonomia, as rotinas elas começam então a ficar mais leves, porque você já então acredita que você tem capacidade de fazer. Então, na mentoria terapêutica, a gente trabalha a rotina e a gente consegue estabelecer, por exemplo, tarefinhas simples, como por 5 minutos por dia, né? Ou então fazer uma dinâmica sempre escolhendo uma música que libera dopamina e faz com que você entre em ação naquele determinado tempo. E a música é muito importante porque tem através também da musicoterapia, ela pode reduzir aí a sensação de sobrecarga. Não podemos deixar de lado o apoio terapêutico, tá? Na mentoria terapêutica, a gente utiliza muito a psicoterapia e isso é fundamental, né, para lidar com a depressão, com os abusos. E é importante que a rede de apoio ela comece a entender, né, porque muitas vezes não é só o indivíduo, no caso não é só a Maria que sofre, mas as pessoas próximas sofrem também e elas precisam mesmo dessa rede de apoio, se sentir segura e para que elas possam aumentar aí a motivação. Eu quis trazer esse exemplo porque ele é muito comum e eu mesma já passei por essa experiência, é muito difícil, é uma luta
que quem está próximo não consegue ver, né? Não existe muitos julgamentos, mas assim, quando você acaba olhando um contexto, você consegue enxergar como você conseguiu estar ali naquele momento daquela forma, porque é um desafio mental muito grande, é um esforço mental muito grande e muitas vezes as pessoas não conseguem sozinhas. Então, se quem não tem ali uma rede de apoio que entenda, isso se torna muito pesado, né? Então, por exemplo, o caso da minha mentorada aqui, ela era muito cobrada e ela, por conta disso, por não conseguir fazer coisas simples, tarefas simples dentro de casa, consideradas simples, básicas, ela buscou o autoextermínio. Porque na cabecinha dela, ela nunca conseguia fazer nada. E ela se sentiu inferiorizada pelo esposo, pela família, e ela buscou essa ação, esse desejo. E depois que ela passou, né, pela experiência da mentoria terapêutica, ela então entendeu que ela precisava de uma ajuda, né? Só que ela nem tinha essa percepção. E eu vou te trazer aqui, no próximo, vou te trazer aqui o print da, do depoimento dela para você. Eu espero que essa experiência tenha sido válida para você. E se precisar da minha ajuda, conte comigo. Meu WhatsApp vai ficar aqui no final desse vídeo. Me adiciona e acompanhe tudo lá.